Isadora Basile não é mais a apresentadora da Xbox Brasil. Notícia essa que pegou muita gente de surpresa, o jornalismo gamer brasileiro de uma maneira geral, fãs e acompanhantes, seguidores da marca Xbox, todos foram surpreendidos quando a própria apresentadora divulgou essa informação no seu Twitter. No vídeo de hoje vamos discutir um pouco sobre esse assunto, entender o que pode ter levado a esse fato e eu darei minha opinião também sobre tudo isso que está acontecendo. Mas antes de tudo, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Lado Verde da Força. Aqui quem vos fala é o Felipe. Convido a todos a se inscrever no canal, deixar o like e vamos juntos entender tudo isso que está acontecendo aí no cenário do Xbox brasileiro. Então é isso, galera. A apresentadora Isadora Basile, recém-contratada para ser apresentadora do programa no YouTube da Xbox Brasil, o Xbox News, anunciou ontem no seu Twitter particular que não é mais apresentadora da Xbox Brasil. Obviamente, alguns veículos de mídia também fizeram a divulgação da notícia. Temos aqui o portal, o site The Enemy, que a manchete foi o seguinte: vítima de assédio, a apresentadora do Xbox Brasil é demitida pela Microsoft. Em postagens, a Isadora Basile afirmou ter sido alvo de uma série de ataques pessoais por conta do trabalho, incluindo ameaças de estupro e de morte. Pessoal, notícia realmente quente, notícia polêmica, é uma afirmação muito grave, mas vamos tentar entender o que é que está acontecendo, as razões disso, e vamos explorar um pouco mais essa informação para a gente ter uma ideia, uma noção melhor do que pode ter motivado de fato essa circunstância. Galera, a Isadora Basile, ela entrou no Xbox ali mais ou menos no finalzinho de agosto, início de setembro, não me recordo ao certo. E ao que tudo indicou, ela entrou para substituir a equipe anterior, que era composta pela Mari, pelo Chris, que apresentava o programa Xbox Drops, um programa que não estava realmente ganhando engajamento da galera, da comunidade do Xbox, os views não estavam realmente, dos vídeos não estava crescendo, então imagino eu que a Microsoft tomou a decisão de mudar um pouco o formato e aí acabou optando pela Isadora. Só que o fato é o seguinte: desde que ela assumiu a função, a recepção dela não foi lá das melhores, A comunidade caixista, de uma forma geral, criticou bastante porque puxaram o histórico dela, e realmente é uma pessoa que nunca tinha tido assim grandes experiências com o Xbox. Teve até um tweet dela dizendo que tinha comprado o Xbox só no meio do ano, enfim, tinha obtido o console no meio do ano, e resgataram alguns tweets dela mais antigos, falando que, onde ela falava coisas positivas a respeito do PlayStation, enfim. Então, já entrou realmente com a imagem um pouco desgastada, Eu entendo que de uma certa forma a culpa não é dela, É culpa de quem está selecionando, E o consumidor tem todo o direito de cobrar realmente que peguem alguém para ser influenciadora, para ser apresentadora, alguém que tem realmente uma identidade, melhor dizendo, mais consolidada com a marca, com o nome Xbox. E tudo isso, pessoal, é fruto, toda essa cobrança, toda essa fiscalização, entre aspas, vamos dizer assim, na minha humilde opinião, é fruto de anos, nessa geração, sendo que a mídia, os grandes influenciadores, os grandes youtubers realmente, notoriamente, pegam no pé do Xbox, acabam realmente fazendo duras críticas à plataforma console, e isso acaba desgastando realmente a paciência de alguns fãs. Eu particularmente já me incomodo com isso há um tempo. Então tudo isso vai acumulando, Obviamente tem a parcela que é fanática, que eu não estou me referindo a essa parcela, que é uma parcela realmente tóxica, doentia. Estou me referindo a pessoas que estão cobrando, exercendo seu direito de cobrar enquanto consumidor, Então eles acabaram pegando no pé da apresentadora. Mas o fato é, a apresentadora saiu e ela fez o comunicado no seu Twitter, no seu Twitter pessoal. Ela disse o seguinte: no início de setembro, quando anunciei meu novo trabalho, sofri ataques de todos os tipos, desde pessoas falando que eu não jogava jogo X ou Y e por isso não era digna do meu cargo, até ameaças de estupro, morte e julgamentos por expor situações mais tensas. Graças ao apoio da minha família, namorada e amigos, aprendi a lidar bem com isso com o passar do tempo, mas isso não significa que não estava mais acontecendo. Devido a todos esses ataques, a Microsoft encontrou como melhor opção me desligar do cargo de apresentadora para que eu não esteja mais exposto a situações como essas. Então essas foram as palavras da apresentadora Isadora Basile. Vamos entender aqui um pouco o que ela diz. Ela diz que desde que entrou, ela começou a sofrer ataques de todos os tipos, de pessoas dizendo que ela não era digna por não jogar a questão do não ter um contato com o Xbox, não ter
uma familiaridade, né? Não ter um histórico com a marca. Aí vocês podem me perguntar, Felipe, até que ponto uma apresentadora precisa de fato jogar o console, né? Então assim, pessoal, é uma resposta um pouco subjetiva, né? Não existe uma regra para isso, mas o fato é, se eu sou você apresentador de uma marca, né? Vou falar daquela marca, vou ser um divulgador, um influencer daquela marca, o mínimo que se espera é que eu conheça, né? Que eu tenha um conhecimento daquela marca, né? E estamos falando de videogame. Como é que se conhece um videogame, né? Jogando, pesquisando, né? Lendo sobre. Mas a experiência de jogar, ela realmente faz muita diferença. Então eu acho que sim, um apresentador tem que sim, pelo menos ter algum contato com a jogatina, até para dar opiniões, jogar junto com a galera. Então isso faz parte do engajamento. E é natural que os consumidores cobrem isso, tá? Eu não acho que é nenhum absurdo cobrar isso, né? Porém, ela aponta aqui questão de ameaça de estupro, né? Ameaça de morte, né? Isso aí é algo completamente tenebroso, né? De hipótese nenhuma isso pode acontecer, ameaçar de estuprar, morte, nada justifica isso, né? Então ninguém vai apoiar tais atitudes, né? Mas o que mais me preocupa é que ela fala o seguinte, que a Microsoft encontrou como melhor opção desligá-la para evitar essa exposição. Aí tá um ponto a se pensar. Estamos falando de uma das maiores empresas do mundo, né? Nenhuma empresa chega nesse status no nada, na noite pro dia, né? Sem passar por todo um processo. Então, não entra na minha cabeça como uma empresa como a Microsoft, né? Como uma marca como a Microsoft, o Xbox Brasil, pode encontrar essa medida como uma solução para esse problema. Então aqui a gente tem um ponto a se analisar. Porém, esse é o ponto noticiado pela Isadora, tá? Eu sempre aprendi na minha vida que toda história tem 3 lados: o meu lado, o seu lado e o lado da verdade, né? Não estou dizendo que ninguém aqui está mentindo, longe de mim. Eu só estou dizendo que temos apenas o lado, até então tínhamos apenas o lado da Isadora, né? Só que é aquela história, né? Quem conta uma história primeiro sai, entre aspas, na vantagem. Então, muitos influenciadores, né, jornalistas começaram a replicar esse Twitter e dando suas opiniões. E eu separei aqui algumas para a gente analisar em conjunto. Temos aqui o Twitter do Sidão do Game, né? Um youtuber grande aí, acho que mais de 2 milhões de inscritos, popularmente conhecido aí pela comunidade do Xbox como Sidão da Listinha. É um youtuber, né, que eu não vou julgar a qualidade do seu trabalho, acho que o foco não é esse, mas é um youtuber que tem a fama, né, aí de que é sonista, né, que ele realmente tem uma preferência pela Sony, pelos jogos da Sony, né, e tudo mais, até aí não vejo demérito nenhum. Porém eu percebo que ele a régua da crítica dele é mais afiada, vamos dizer assim, quando se trata do Xbox. Então ele diz o seguinte: galera, o cargo de apresentador do Xbox Brasil tá aberto. Quem aí quer a vaga para sofrer ataque, xingamento, ameaça e depois ser demitido sem nenhum apoio? Job Sussa, puta oportunidade. Então a gente vê ele fazendo aí uma espécie de crítica, né? Sendo irônico com a marca, né? Mas o que é que eu posso dizer sobre isso? Né? Pro Sidão, para quem segue o Sidão, calma, isso aqui é a versão da Isadora Basile. Você não pode fazer uma afirmação sobre, desse nível, né? Você influencia muitas pessoas te seguem. Então a partir do momento que você faz um Twitter desse, né, você vai realmente fazer uma mob, né, negativa para a marca, para uma coisa que você ainda não tem prova, você ainda não tem uma definição realmente sobre isso, né? A empresa ainda não havia se posicionado nesse momento, então não tem como você bater o martelo sobre isso. Tudo bem, tem a questão da amizade, né, a questão da proximidade, do afeto, você pode até apoiar a pessoa, você pode até acreditar nela, né? Mas aí você divulgar isso é um pouco mais complicado para um influenciador dessa magnitude, né? Partindo aqui pro Carpenedo, né? Também uma figura aí um pouco conhecida aí no cenário do Xbox, né? Carpenedo diz o seguinte: Xbox BR é uma vergonha. Nunca deram apoio, devido apoio para Isa, gerente de comunidade, um amparo psicológico, por exemplo, e ainda tiram a oportunidade que era importante para ela. Abaixaram a cabeça para a parte tóxica da comunidade, com esse se queimam com todo o resto. Tiro no pé. Depois, inclusive, ele fez até um tweet evidenciando que ele havia bloqueado o Xbox BR. Então, mais um tweet, né? Na minha opinião, precipitado.
né? Ele comprou as dores da Isadora, tomou como verdade. Eu não estou aqui para julgar se é verdade, se é mentira, não estou. Mas eu estou falando de pessoas que são influenciadoras, que têm seguidores, né? Então eu acho que o mínimo que eles poderiam fazer antes de ter uma opinião dura como essa era realmente entender o assunto, ver realmente se isso procedia, esperar a empresa se pronunciar e aí ele formular a opinião, né? Então tanto quanto precipitado, né? Nesse momento. Aqui a gente tem um comentário da Mari, né? A antiga apresentadora, né? Inclusive a Mari eu tive a oportunidade de conhecer na BGS no ano passado, né? Ela diz o seguinte: contrata um homem branco cis que tá tudo certo, né? Ela já faz até um pouco voltada à questão fazendo uma alusão à questão de preconceito, né? De discriminação por opção sexual, questão de machismo, né? Eu não estou dizendo que esses tipos de problemas não acontecem, muito pelo contrário, a gente sabe que acontece, a gente sabe que tem que ser combatido, mas eu não acho que tenha tido a ver com a questão de ser mulher, não acho que é isso, até porque já tivemos apresentadores homens, inclusive do jeito que ela diz, né, homem branco, né, o próprio Chris, por exemplo, que era apresentador junto com ela, então eu não acho que seja o caso aqui, né, eu acho que se fosse, no lugar da Isadora, fosse um homem, como ela diz, né, um homem branco cis, mas que também tivesse um histórico de ser do lado do PlayStation, vamos dizer assim, e não tivesse aquele engajamento, aquela aproximação com a marca Xbox, eu acho que as críticas iriam acontecer do mesmo jeito, né? A prova disso é que diversos youtubers grandes, que a gente sabe que são um pouco mais tendenciosos, ou pelo menos eles demonstram, na minha opinião, ser um pouco mais tendenciosos pro lado da Sony, eles são criticados da mesma forma, né? Então, assim, tudo que a Mari falou aí realmente acontece esses tipos de preconceito e discriminação, não vou dizer que não acontece bastante, mas nesse caso específico eu não acho que tenha sido isso. Aqui o comentário do Nelson Alves Júnior, né? Também foi apresentador já da Xbox na época que tinha o programa brasileiro Inside Xbox, né? Ele apresentava junto com a Thaís e depois a própria Mari, né? Ele diz o seguinte: a garota sofre assédio e ameaça e a empresa decide demiti-la. Mano do céu. Ou Honorat, né? Ele faz marca um perfil, né? Volta pra lá, bicho, pelo amor de Deus, alguém tira aquele energúmeno de lá. Achei que tinham chegado no fundo do poço, mas conseguem piorar. Não tô acreditando, é surreal demais. Então ele também faz uma crítica à Xbox BR pela questão da demissão, né? Também acho que esse primeiro ponto dele é um pouco precipitado pelos motivos que eu já citei. E o interessante é que no segundo parágrafo ele faz uma crítica, né? E é o que ele nomeia de energúmeno, né? Ele dá a alcunha de energúmeno a alguém que está lá. Possivelmente a crítica a alguém da liderança, da gestão, possivelmente gestão de marketing, gestão de operações da Xbox BR, né? Então é um ponto que o Nelson levantou aí. E o que é que o Xbox BR se pronunciou, né? Ela se pronunciou também a mesma data de ontem e o horário um pouco mais tarde. Ela diz o seguinte: fizemos algumas mudanças em nossa estratégia de conteúdo original de Xbox no Brasil, resultando em menos canais. Agradecemos a Isadora Basile e a talentosa equipe da agência por sua criatividade e contribuição ao Xbox News. O portal Xbox Wire passa a ser a única fonte de notícias e conteúdo de alto impacto. O canal Xbox BR continuará experimentando novas maneiras de entreter os gamers brasileiros. Então aqui nós temos um posicionamento oficial da marca, tá? E aqui para mim fica claro logo de cara, pessoal, que não houve um alinhamento, né, entre os dois, né? Então mostra que alguma coisa falhou nesse processo, né, no processo de desligamento, né? Porque no mínimo era para os tweets, né, terem o mesmo tipo de informação ou saírem no mesmo horário, porque aí evitaria a questão das duas versões. Então aqui a gente já tem um problema, né? Só que a gente não sabe nos bastidores o que aconteceu. A gente não sabe se de fato houve um alinhamento e esse alinhamento não foi cumprido por algumas das partes, né? Por uma questão de sair, de tentar, entre aspas, sair por cima, né? O fato é que não houve e isso realmente pesa negativamente para a marca Xbox. Outra questão interessante que eles falam aqui é que houve uma mudança na estratégia de conteúdo original. E eles afirmam que estão reduzindo, né, estão enxugando o número de canais. Agradece a Isadora Basile e a equipe da agência, né, que contribuía no Xbox News. E ele disse que o portal Xbox Wire ia ser a única fonte de notícias. Então assim, o que é que a Xbox está dizendo? Que não foi nada pessoal, nada direcionado à pessoa da Isadora. Foi uma mudança estratégica da empresa, né? Eles demitiram, né, ou rescindiram o contrato com uma equipe inteira e a Isadora, por certo, fazia parte dessa equipe,
né? Então aqui a gente já tem uma outra versão do assunto, né? É o que eu falei, né? Toda história ela tem duas versões, fora a versão correta, né? Então aqui a gente já tem uma outra versão da história que não foi uma questão pessoal, uma questão voltada para o indivíduo Isadora, e sim uma questão estratégica de uma maneira geral, né? Aqui a gente tem um comentário da Kika, né? Quem não conhece a Kika foi apresentadora do Vox, né? Ela tem também um canal próprio no YouTube. Ela diz o seguinte, né? Eu fico de cara que a Microsoft, pelo jeito, achou que ninguém ia dar bola para a saída da Isadora e não se preparou para fazer um comunicado mais rápido ou em conjunto. Agora tá aí o papelão, demoraram horas e o discurso nem alinhado está. Então aqui foi mais ou menos o que eu falei, né? De fato, a gente percebe que alguma coisa falhou, né? Falhou o timing, falhou o conteúdo do comunicado, né? Falhou o momento, enfim, alguma coisa saiu errado. Mas aí vem o seguinte ponto: a gente não sabe como foi feito esse acordo, esse alinhamento. Será que não houve um alinhamento ou o alinhamento foi descumprido por algumas das partes, né? Então esse é um ponto a se discutir. Outro fator, pessoal, que também está culminando aí para uma desconfiança da galera, da comunidade, é essa seguinte mensagem que estava no Facebook da Isadora, onde o próprio perfil dela comentou numa foto postada por ela mesma, né? E um perfil, e ela diz o seguinte: existe uma coisa chamada talento, isso você tem infinitamente, não importa o que aconteça, você tem uma estrela que vai brilhar sempre, eu te amo, você vai sempre poder contar comigo para tudo nessa vida, seu destino é ser feliz, não importa o lugar ou empresa, você conseguirá, certo? Então chama a atenção que esse comentário ele foi deixado pelo próprio perfil da Isadora Basile, né? E a gente sabe que já tiveram alguns outros eventos, algumas outras situações de outras personalidades que eles acabaram fazendo um perfil fake, né? Acabava errando na hora de logar a conta, né? Porém, a própria Isadora, ela fez uma justificativa onde ela disse o seguinte: minha mãe, que é administradora da minha página no Facebook, que foi comentar um bagulhinho fofo pra mim, comentou como se fosse eu, fragmentado. Ou seja, aqui ela dá a entender que a mãe dela, que fez o comentário por engano, pois estava no perfil dela, né? Ela disse que a própria mãe administrava a página no Facebook, né? Então, essa foi a justificativa dela, não vou ser leviano em dizer que ela não justificou, né? Agora vai de cada um acreditar, né? E se foi verdade ou não. Eu acho que a gente não tem evidências para afirmar que é mentira, né? Mas cada um tem o direito de ter sua opinião. É mais um ponto aí a ser pensado, a ser mencionado aí toda essa situação, né? Pessoal, então, o que será que aconteceu? Eu acho que a gente, como eu disse já em alguns outros momentos nesse vídeo, eu acho que é muito precipitado, né, dizer que a Isadora saiu por conta da questão da preservação, que a Microsoft estava preocupada em preservá-la. Eu acho que muita gente comprou essa ideia, né? Foi a ideia que ela posicionou, uma ideia que está de encontro ao que a Xbox Brasil posicionou, né? Então eu acho que a gente vai ter que aguardar os próximos fatos. Vamos ver como a Xbox Brasil vai se comportar, se ela vai dar alguma outra nota, se ela vai de fato reestruturar, né? Vai ser muito complicado agora saber de fato o que aconteceu nos bastidores. O fato é, alguma coisa não andou bem, né? E na minha opinião, mais cedo ou mais tarde a Isadora Basile iria sair. De fato o programa não estava rendendo bem, não estava dando bom engajamento, né? Eu acho que já passou da hora da Xbox Brasil rever seus conceitos sobre marketing, sobre vídeos, né? Muita gente que joga Xbox se incomoda, né, com o fato de um suposto mimo que a Xbox Brasil dá para pessoas que publicamente falam mal de Xbox, né? Isso já acontece já há algum tempo, né? Envio de presentes, convites para eventos, convites para fazer parte do antigo programa Xbox Drops. Eu acho que tem que parar com isso. Tem muita gente boa na comunidade Xbox, tem muita gente que joga Xbox, que gosta da marca, né? Seja homem ou mulher, independente da cor, raça, opção sexual. Eu acho que tem muita gente talentosa e a Xbox Brasil devia realmente dar uma atenção maior para isso, né? Essa é a minha humilde opinião, não sou especialista em marketing, mas esse é o meu sentimento quanto consumidor, né? Acontece que a gente começa agora a ter a questão do prejuízo à marca, né? Então começando a atrelar que o pessoal cachista é tóxico, o pessoal faz ameaça, né? Enfim, minha opinião sobre isso, pessoal. Gente besta, gente babaca, gente criminosa vai ter em todas as comunidades, em todas as classes, posições sociais, cores, raças, religiões. Isso para mim é um fato, né? Aqui temos algumas manchetes, algumas notícias evidenciando que também existe um lado agressivo, né? Um lado
ameaçador, um lado que pratica esses atos ilícitos, do público também da Sony, né? Então a gente pode ver aqui umas notícias que fãs de PlayStation furiosos devido à exclusividade temporária de Rise of the Tomb Raider, né? O pessoal da Crystal Dynamics foi insultado, ameaçado. Naughty Dog também, alguns funcionários receberam ameaças de morte, né? Ex-funcionário da Sony também foi ameaçado por elogiar o Xbox Series X. Enfim, tivemos aqui já diversas notícias, diversas evidências que também existe esse tipo de comportamento do lado da Sony, né? Como eu falei, a plataforma que você gosta, ela não vai moldar o seu caráter. Então dizer, caixista é uma comunidade tóxica, fã de Xbox é tóxico, isso é um tanto quanto leviano essa afirmação, né? Em minha humilde opinião. A gente não pode fazer isso. É gente babaca, gente sem educação, sem respeito. Existe em qualquer lugar. Existe também aquelas pessoas que se passam por membro de uma comunidade para queimar aquela comunidade, né? Cria fakes, né? Infelizmente na internet a gente tem de tudo. Então vamos parar com isso de querer generalizar toda uma comunidade por conta de uma parcela. A gente não tem dados estatísticos, estudos científicos que possam comprovar a quantidade, se é mais, se é menos. As pesquisas que divulgaram por aí foram pesquisas realmente sem fundamentação científica comprovada, né? Então a gente tem que parar com isso, vamos se preocupar no mais importante, que é jogar. Gostamos da nossa plataforma, vamos jogar e vamos exigir respeito, que é isso que todo ser humano merece, tá bom? Então vamos aguardar novas informações sobre esse caso da Isadora Basile. Eu acho que ainda vai dar pano pra manga, ainda vamos ter novas atualizações. Ela disse que saiu por um motivo, a Xbox BR divulgou uma nota explicando que foi outro motivo. Alguém aí não está falando alguma coisa, alguém está faltando dizer mais algum detalhe, mas vamos ficar atentos que nos próximos dias devemos ter novidades e eu trarei aqui para vocês, tá? Então essa foi apenas a minha opinião. O objetivo do vídeo não foi ofender ninguém, muito pelo contrário, foi só trazer a informação, trazer um ponto de vista, né? Espero que todos tenham gostado. Deixa nos comentários aí suas opiniões e vemos vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.